Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a tradição espiritualista, sobre a filosofia espiritualista do taoísmo. Bem, o que seria o taoísmo? O taoísmo é uma tradição milenar, como eu disse para vocês, uma tradição muito voltada para o cunho espiritual e que se originou na China antiga. E geralmente ela é associada ao sábio Laozi, que é considerado o autor do clássico famosíssimo chamado Tao Te Ching ou Tao Te Ching. E essa tradição, por mais que a gente não perceba, ela é extremamente importante para os nossos dias, para a nossa vida, e ela é muito influente porque ela permeia vários aspectos da nossa vida, do nosso desenvolvimento espiritual. Tá? Ela nasceu lá na cultura chinesa, num período antiquíssimo, que a gente nem sabe ao certo a data exata, mas influenciou toda aquela região ali, a Ásia como um todo, não só a China, mas tudo ao redor, e hoje em dia a gente tem muita influência aqui no Brasil também, no Ocidente, tá? Dessa filosofia espiritualista. E no âmago, no centro, no cerne dessa filosofia espiritualista, a gente encontra o conceito de Tao, que pode ser traduzido como o caminho ou a via. E o Tao representa nada mais, nada menos do que o princípio fundamental, a essência subjacente do universo, a fonte de todos os seres e de todas as coisas, que representa a essência, mas também atua sobre a existência, ou seja, por mais que o Tao não esteja simplesmente só no plano material, isso é uma interpretação minha, o Tao está muito além, ele é a essência, ele é a fonte primordial, ele é o ser absoluto, é Deus, a divindade cósmica, mas o Tao se expressa na nossa vida também, em diferentes aspectos. É como se uma parte dele, um pouquinho mais condensada, que quer se experienciar, assim como a gente vê também na Índia antiga, quando a gente fala de Brahman, das divindades como Shiva, também Vishnu, esse é outro papo, mas você vê que são divindades que estão sempre presentes também no nosso mundo material. Mas, assim, em essência, na sua natureza primordial, o Tao ele sempre é descrito como algo que escapa à compreensão humana. A gente pode saber que existe o Tao, a gente pode até perceber o Tao, compreender em certa medida, mas ele escapa à nossa compreensão humana de uma forma completa. É como se a gente não tivesse a capacidade intelectiva, cerebral, corporal, a nossa carapaça aqui que a gente está encarnado, ela não tem ainda, digamos assim, linguagem suficiente para expressar o Tao. Tá? Então, o Tao está presente aqui na matéria, ele se expressa na matéria, mas a essência do Tao está muito além disso. E é sempre importante ressaltar que quando a gente fala de taoísmo, quando a gente fala dessa busca pelo Tao, por essa essência, é importante a gente compreender que o Tao também está presente aqui na nossa vida. De que forma? Como é que a gente pode encontrar o Tao, mesmo que não seja de uma forma completa, mas como é que a gente pode perceber o que é perceptível, o que seria perceptível para a gente desse Tao? Pelo equilíbrio. Quando a gente equilibra o fluxo da nossa vida, quando a gente equilibra o nosso fluxo energético, você entra em uma certa comunhão, em uma certa vibração na frequência do Tao, digamos assim. Tá? É legal que vocês entendam que eu estou fazendo uma abordagem não num sentido de alguém que domine o taoísmo, alguém que seja um profundo conhecedor do taoísmo, mas é a minha interpretação do que eu li, do que eu vivencio com energia, de vidas passadas. Então, eu percebo que esse Tao, por mais que ele escape à linguagem humana, é pelo equilíbrio das energias e da nossa consciência cada vez mais desperta que a gente consegue entrar em contato com ele. Então, por isso eu sempre digo, uma das características mais importantes do taoísmo é essa ênfase na harmonia, no equilíbrio, seja espiritual quanto corporal, porque o corpo também ele está expressando ali o espírito em certa medida. É um veículo que a gente está se utilizando e tem que tratar dele bem. E ele também tem uma relação muito profunda com o nosso campo energético, com o nosso corpo energético e com a consciência, seja individual ou depois a consciência universal, mas é um outro papo. Tá? Mas então, para que a gente consiga compreender o Tao, que a gente consiga pelo menos perceber o Tao ao nosso redor e ter uma vida equilibrada, é importante que a gente consiga
perceber que existem dois polos energéticos, duas forças primordiais, positivas e negativas, forças que representam o Sol e representam a Lua. É o que a gente chama no taoísmo de Yin e Yang. O Yin seria a força lunar, a energia negativa, não no sentido de bom ou mal, tá? É negativa no sentido dessa polaridade mais passiva, lunar, intuitiva. E o Yang seria a polaridade solar, a polaridade mais ativa, masculina. E é importante que você perceba que dentro de você existe o feminino e o masculino, existe o lunar e o solar, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir equilibrar o nosso fluxo energético, vai equilibrar nossa consciência e nos aproximarmos cada vez mais do Tao. E esse equilíbrio, acho que uma das mais interessantes, uma das melhores formas de a gente encontrar esse equilíbrio também é perceber que existe um fluxo na vida e viver de acordo com esse fluxo, ou pelo menos aceitar esse fluxo natural das coisas, é muito importante, porque muitas vezes a gente tenta mudar o fluxo dessas energias que estão ao nosso redor, no sentido, né, não de energia de obsessor chegando na gente, ou de energia negativa das pessoas, não, mas a nossa própria energia sendo colocada frente ao mundo. Existe um fluxo natural das coisas, que é claro que a gente pode modificar em certa medida, mas existe um fluxo que é impulsionado pelo Tao, que ele é inevitável. Por exemplo, a impermanência das coisas. A filosofia taoísta ela nos ensina muito sobre isso, mas o que seria esse fluxo? Seria uma vontade universal que é jorrada, que é colocada sobre nós, um fluxo constante da natureza, e que a gente tem que perceber que nem sempre as nossas vontades serão as vontades principais da vida. Na verdade, na maior parte das vezes não é. Tá? A gente é apenas um indivíduo, existem outros e outros e outros, cada um tem uma vontade. Então a gente tem que perceber que o fluxo natural das coisas está muito além do que as nossas vontades individuais. Beleza? Então é nesse sentido de acompanhar o fluxo das coisas. Não é que você não possa mudar o fluxo de alguma coisa que você não acha prudente, não acha interessante ou justo. Não, você deve mudar o que é possível. Mas quando um fluxo natural e poderoso é colocado sobre você, como a impermanência da vida, ou como até algumas coisas que podem acontecer no teu dia a dia, você é mandado embora de um emprego, termina um relacionamento, seu carro dá problema, enfim, qualquer coisa que não seja positiva acontece, normalmente a gente luta contra aquilo, se debate, fica esperneando. Você pode ficar chateado? Pode. É claro, se for uma perda, você vai mais do que se chatear. Vai ser uma coisa complicada que você vai ter que lidar com aquilo, perceber que tudo tem seu tempo, mas enfim, tem coisas que você consegue mudar, mas coisas que são imutáveis não tem jeito. A filosofia taoísta nos dá essa mensagem: aceite o fluxo natural das coisas, aceite o fluxo do Tao. Não tente impor as suas vontades sobre o mundo, tá? Isso sim significa estar em sintonia com o Tao. E normalmente, quando você age em sintonia com o Tao, você aceita esse fluxo da natureza, você vive de acordo com esse fluxo e você se torna adaptável, flexível, tá? Quando vem uma pancada, você se movimenta de tal forma que você não evita que aquela pancada seja desferida, mas você consegue modificar um pouquinho do fluxo da coisa, tá? Você não muda o fluxo como um todo, mas a forma que você lida com esse fluxo. E uma outra coisa importante quando a gente fala de taoísmo é o conceito de Wu-Ei. O que seria isso? Esse conceito ele é normalmente traduzido como não ação, ou ação sem movimento, sem esforço, e ele é central na filosofia taoísta. E ele não se refere a uma inatividade como a preguiça, como o cara que está ali parado, não quer fazer nada da vida, não quer ajudar ninguém, não é isso. Mas ele se refere à forma de você agir no mundo de maneira espontânea, sem esforço, tá? Quando eu digo sem esforço, é claro que muitas vezes você vai ter que se esforçar para conquistar algo ou para atingir aquele objetivo específico, mas quando você percebe o fluxo da vida e se torna elástico, flexível, adaptável,
você fará as coisas sem esforço, mesmo que às vezes você não pense que aquilo ali é a coisa mais maravilhosa do mundo, uma situação difícil, como eu falei, ninguém vai achar bonito um acidente, perder um emprego numa hora inapropriada, perder um ente querido, um amigo, enfim, isso não é legal. Mas quando você faz isso de uma forma espontânea e percebe, mesmo na tristeza, que são coisas que têm que acontecer, que são inevitáveis, você se torna um com o tal. Você não tem mais esforço no sentido de tensão. Você não gera mais tensão. Você não luta contra o mundo. Você é o próprio mundo e tudo do mundo está fora de você e em você também. E quando está fora de você e em você, e você percebe isso, não existe mais você e o outro. Não existe mais sujeito e objeto. Só existe o observador, a testemunha. Tá? Essa é até uma linguagem mais hindu, mais ligada até ao Vedanta, essa ideia da testemunha, quando você rompe com a dualidade. Mas percebam só como é que o Vedanta, que está ali nos Vedas, no finalzinho dos Vedas, tem tudo a ver com uma outra filosofia milenar, que é o taoísmo, que expressa com uma outra linguagem pelo Tao, mas no fundo é a mesma coisa. É a divindade cósmica, essa força subjacente que a gente, por mais que perceba, a energia já começa até a fluir aqui quando eu falo, por mais que você saiba que ela está em todas as coisas e além de todas as coisas, e seja muito complicado ainda no nosso momento de desenvolvimento espiritual, de desabrochar da consciência, perceber com exatidão aquela fonte, mas é muito possível nessa vida você perceber pelo menos o hálito divino, digamos assim, um pedacinho da divindade que está aqui ao nosso redor e dentro de nós mesmos. E é assim que você vai se iluminando e cada vez mais vai despertando a consciência e sendo um com o tal. Beleza? Eu saí um pouquinho, mas a ideia sempre não é reproduzir a filosofia taoísta ou o hinduísmo ou o espiritismo. Eu tento pegar um pouquinho de tudo isso e dar a minha vertente, da minha interpretação em cima disso. E uma outra coisa legal que me veio à mente agora é que o taoísmo ele sempre dá valor a essa importância da gente perceber as coisas simples da vida, a simplicidade, a humildade, escutar o outro, a moderação, tudo isso ele é muito importante na filosofia taoísta. Tá? Você tem que ter moderação e equilíbrio, porque essas virtudes, essas capacidades, vamos falar dessa forma, porque é uma capacidade a pessoa se tornar tranquila, simples, apreciar a simplicidade é uma capacidade que a gente tem que desenvolver. Tá? Isso tudo é importante para quê? Para a gente alcançar a paz interior, tá bom? E a gente só vai estar em comunhão com o Tao quando a gente tiver a paz interior. Então o taoísmo ele sempre vai tentar nos influenciar para que a gente encontre essa calmaria interior, essa serenidade. Essa é a única forma de encontrar o Tao. O outro aspecto muito importante do taoísmo, já falando dessa serenidade interior, é o quê? Eu vou dar a dica para vocês. Como é que a gente alcança a serenidade interior? Uma prática muito comum em várias tradições espiritualistas, a meditação. Tá? A meditação ela trabalha numa questão muito importante, que é o cultivo da serenidade espiritual. É ali que você faz a prática diária. Não precisa ser meditação sentada, não. Você não precisa estar sentado. Você pode estar caminhando, você pode estar contemplando a natureza. No sentido taoísta, a meditação não é só essa meditação clássica que a gente vê no yoga, que é muito importante também, tá? Mas é a meditação no dia a dia, percebendo as coisas ao seu redor, percebendo o mundo ao seu redor e como é que você se porta no mundo. E a filosofia taoísta, né, com seus diversos, infinitos desdobramentos, a gente vai encontrar também algumas práticas que facilitem esse processo de busca de calmaria interior. Um deles é o Tai Chi Chuan, que é uma forma de meditação, só que uma meditação em movimento. É aquela dos movimentos normalmente bem tranquilos, bem calmos. Para quem pratica a movimentação energética, para quem tem experiência fora do corpo, com quem manipula a energia de forma consciente, sabe que é muito fácil, quando você começa a ter o domínio da energia, você capturar a energia que está ao teu redor, né? O prana, segundo os hindus, e de acordo com a filosofia chinesa, com a tradição do taoísmo e seus desdobramentos, que são muitos, né?
eles chamam de Qi, mas é a mesma coisa, é a energia primordial que está em torno de nós, tá? Então você manipula pelo Tai Chi Chuan e por essas outras formas de meditação que a gente vai encontrar na filosofia chinesa, você consegue manipular essa energia em seu favor, para te dar equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio físico, tá? Então, eu sempre indico o Tai Chi Chuan. Então, além disso, tudo que eu falei, é importante a gente saber também que no taoísmo a gente vai encontrar uma rica tradição mitológica, simbólica, ritualística. Quando a gente pega outras tradições espiritualistas ou outras religiões, você pega o hinduísmo, por exemplo, é muito mais fácil você estudar ali, porque tem as escolas certinho separadas, escolas de yoga como Hatha Yoga, Astanga Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga. Então você vai ali, estuda uma tradição espiritual, tem os Vaishnavas, os Shivaístas. Os Vaishnavas são os adoradores de Krishna, que seria uma manifestação da divindade Vishnu, é o avatar de Vishnu. Então tem ali um tipo de conhecimento. Você pode procurar os Shivaístas, que aí já são os devotos de Shiva. Então é mais fácil você encontrar. Nessa religião antiga da China, não. Em virtude até das questões das invasões que ocorreram lá, destruindo parte da cultura espiritual, né, e dos templos também. Mas é outro papo, não quero entrar nisso. Mas você preservou muita coisa por mitologia, por tradições antigas, até por feitiçarias antigas da China, isso é muito comum. Então você vai ver que não tem uma religião específica, são tradições espirituais antigas e o taoísmo ele permeia todas elas. Se você estudar um pouquinho sobre a tradição espiritualista taoísta, você vai ver que em geral, né, os taoístas na China, eles veneram uma quantidade de deuses e espíritos imensa, e eles acreditam fielmente na existência de vida após a morte, tá? Isso aí é um fato para quem segue o taoísmo e que está ali no meio dessas tradições espiritualistas, dessas pequenas religiões, dessas seitas, tá? Porque normalmente elas realizam rituais até para honrar os ancestrais e para que esses ancestrais protejam sua casa, sua residência, tá bom? Então, filosofia espiritual taoísta vai sempre falar, quando você fala da proteção do lar dos antepassados. É um outro papo que a gente pode ver depois também. E só para fechar aqui, eu vou falar mais um pouquinho de um dos principais fundamentos do taoísmo, que é essa noção de yin e de yang. Voltando, yin é o polo negativo, lunar, yang é o polo positivo, solar. E a ideia da filosofia taoísta é que todas as coisas contêm tanto elementos do yin quanto do yang, e que essas forças estão em constante interação, em constante movimento e troca. Elas mudam com o fluxo da vida, com o fluxo do Tao. E o mais importante é você perceber que existe um equilíbrio dinâmico entre essas duas forças, que está dentro de cada um de nós, tá? Existe essa energia masculina em você, seja homem, seja mulher, e existe energia masculina também em você, seja homem ou mulher. Cada indivíduo vai ter no seu âmago, em sua essência, essas duas forças representadas por esses dois polos, lunar e solar, positivo e negativo, racional e intuitivo, tá bom? E o que eu posso dizer é que a nossa saúde mental, física e espiritual, ela caminha lado a lado com o equilíbrio desses dois polos, dessas duas forças. Então, para que você tenha um equilíbrio físico, para que você tenha um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, essas forças têm que estar o quê? Emaranhadas. É como um quebra-cabeça. Digamos que são só duas peças, né? Um quebra-cabeça de duas peças. Mas sem uma peça, você não consegue completar o quebra-cabeça, tá? É a questão da dualidade. Quando você consegue completar o quebra-cabeça da dualidade, não existe mais dualidade, porque tem o quebra-cabeça pronto, tá bom? Então essas forças yin e yang, elas são fundamentais para a compreensão da filosofia taoísta, para que você tenha uma vida equilibrada, para que você tenha uma vida mentalmente e espiritualmente saudável. Eu acho legal que a gente fale depois num vídeo específico só sobre o yin e o yang, porque tem muito material sobre isso. Em resumo, então, a gente pode afirmar que o taoísmo ele é o quê? Ele é uma tradição espiritual milenar
que busca a harmonia e o equilíbrio entre as coisas, entre os seres e o mundo ao seu redor, e no sentido até interno também, energeticamente falando. E esse taoísmo vai trabalhar sempre com a ideia do yin e do yang, né, dos complementos, do positivo e do negativo, masculino e feminino, e também da ideia do wei, que é você aceitar o fluxo das coisas, o fluxo do Tao. Por mais que você tente mudar as coisas, e em certa medida você percebe que às vezes é inevitável. Então, essa aceitação, essa compreensão que existe um fluxo que é muito mais determinante do que a tua vontade individual, está ali na base do taoísmo. Em geral é isso, dei um pouquinho da minha interpretação no sentido energético, fiz algumas comparações, porque no meu ponto de vista tudo é uma coisa só. A divindade ela coloca ali diversas religiões e tradições espiritualistas, mas no fundo é sempre para que a gente perceba que nós somos parte de algo muito maior e que esse algo muito maior também está dentro de nós. Beleza? Espero que tenha sido interessante, que esse vídeo acrescente de alguma forma. Não esqueçam de dar o like, de comentar, de compartilhar. Tudo isso é importante para a compreensão, para que o algoritmo do YouTube compreenda que o vídeo é relevante e mostre para mais pessoas. Então, se você compartilhar mais, se você escrever mais, se você der like, isso aí, se você assistir o vídeo todo, que é importante, para ter uma retenção legal, isso é importante para o algoritmo divulgar mais, é importante para que eu tenha mais motivação, eu sou bem sincero com vocês, e quem sabe um dia eu consiga viver só produzindo conteúdo, né? Então, desde já, o meu muito obrigado e como eu sempre digo, namastê!